Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais dramáticas e fundamentais que existem. A história de dois irmãos, Isaac e Ismael. A gente está falando de dois filhos, duas promessas divinas e dois destinos que, de formas bem diferentes, acabaram moldando o curso da história. E a pergunta que está no centro de tudo é essa: o que acontece quando a alegria da promessa cumprida vira ciúme? E leva a uma decisão familiar que parece impossível, sabe? Uma decisão que, olha, ecoa até hoje. É isso que a gente vai investigar. Então, a nossa história começa com festa. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Depois de décadas, mais décadas mesmo de espera, a promessa de Deus para Abraão e Sara finalmente se torna realidade. E de um jeito que, sinceramente, acho que nem eles acreditavam mais que era possível. Parem para pensar nisso um segundo. 100 anos. Abraão tinha um século de vida e Sara, sua esposa, já tinha passado dos 90. Em qualquer época, isso já seria algo extraordinário. Naquele tempo, então, era simplesmente impensável. O nascimento de Isaac não foi só um evento feliz, foi um milagre de verdade. O cumprimento da promessa divina bem no tempo estabelecido. E a reação da Sara? Diz tudo. É uma mistura de não acredito com pura alegria. Não é à toa que o nome Isaac significa riso. O nascimento dele transformou décadas de dúvida e de espera numa felicidade que contagiava. Era um testemunho tão forte que ela tinha certeza que todo mundo que ouvisse a história ia rir junto com ela. Mas, como acontece em muitas grandes histórias, a alegria foi só o começo do conflito. A festa pelo desmame de Isaac, que era para ser um momento de união da família, acabou sendo gatilho para uma crise que ia dividir todo mundo para sempre. E aqui a gente chega no estopim da coisa. As fontes contam que Sara viu Ismael, o filho mais velho de Abraão com Agar, zombando. A palavra exata usada é meio ambígua. Podia ser só uma brincadeira de adolescente ou algo com mais maldade, a gente não sabe ao certo. Mas para Sara, o recado foi claro. Foi o suficiente para ligar o instinto protetor de mãe e o medo pela herança do seu filho. E a reação dela foi assim, imediata e inflexível. Essa frase, ela tem uma dureza que impressiona. Sara não pediu uma separação, ela exigiu uma expulsão. E para Abraão, o texto diz que isso foi muito grave. Ele ficou totalmente encurralado, tendo que fazer uma escolha terrível entre os dois filhos dele. E aí, no meio dessa confusão familiar toda, vem uma intervenção divina para definir o primeiro de dois caminhos. A promessa que estava ligada a Isaac é reafirmada, deixando bem claro o papel único dele nesse plano maior que estava se desenrolando. Então, aqui está o ponto central. Deus manda Abraão ouvir a Sara. Mas por quê? Porque, segundo a promessa, Isaac era quem representava a linhagem escolhida. Era através dele, e só dele, que a aliança principal, aquela promessa espiritual feita para Abraão, ia continuar. Essa promessa para Isaac era super específica. Ele não era só mais um filho, ele era o herdeiro principal da aliança. A frase "em Isaac será chamada a tua semente" meio que selou o destino dele. Isso estabeleceu uma continuidade espiritual que era a chave de tudo, e tudo acontecendo exatamente no tempo estabelecido que Deus tinha planejado. Tá, mas Ismael? A história dele acaba com a expulsão? Que nada, de forma alguma. Agora a gente vai para o deserto para ver como a providência divina aparece de um jeito completamente diferente, mas igualmente poderoso. E essa citação mostra muito bem essa dualidade do plano divino. Antes mesmo de Abraão tomar aquela atitude tão dolorosa, Deus já faz uma promessa separada para ele. Ismael não ia receber a herança da aliança espiritual, mas, por ser filho de Abraão também, ele receberia outra bênção, a de se tornar o pai de uma grande nação. A jornada deles no deserto é puro drama. A água acaba, a morte parece certa. Agar, desesperada, se afasta para não ter que ver o filho morrer. Mas aí algo acontece. O texto diz que Deus ouve a voz do menino, não o choro da mãe. Um anjo aparece, conforta Agar, reafirma a promessa e então um milagre. Deus abre os olhos dela e ela vê um poço de água. A ajuda chegou no último segundo. E essa proteção não foi só uma coisa de um dia. Essa frase é fundamental. Deus estava com o menino. Essa presença contínua permitiu que Ismael não só sobrevivesse, mas que ele prosperasse naquele ambiente super hostil do deserto. Ele virou um caçador habilidoso, um verdadeiro sobrevivente. Então agora a gente tem os dois caminhos bem definidos.
De um lado, o herdeiro da aliança, seguro em casa. Do outro, o fundador de uma nação, forjado no deserto. Vamos colocar os destinos deles lado a lado para entender isso melhor. Olha, aqui a gente resume tudo perfeitamente. Para Isaac, o destino era espiritual, continuar a linhagem da aliança. Para Ismael, o destino era nacional, sobreviver e fundar uma grande nação. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: não se tratava de um ser amado e o outro abandonado. Eram dois destinos diferentes, duas promessas distintas, mas os dois se desenrolando sob o mesmo cuidado de Deus. E assim, a crise na família parece que está resolvida. Os dois filhos estão seguros, cada um no seu caminho prometido. A história podia muito bem acabar aqui, mas, na verdade, tudo isso foi só a preparação para o teste supremo da fé de Abraão. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima análise, quando formos explorar a história de tirar o fôlego, conhecida como o sacrifício. Até lá!